né, tudo que a Bíblia poderia falar, e são vários versículos, mas o que o pastor Paulo colocou, os principais relacionados ao que definiria o que era Bíblia, o que era vida, né, e o valor da vida humana, né, o que a Bíblia trazia sobre isso. Né? Então, ele demonstrou também que a Bíblia considera a vida intrauterina como a vida humana, né, e os cristãos sabem, não tem essa dúvida quando se inicia a vida, né. Então, hoje a abordagem é médica, né, e como médico cristão tem esse viés também, porque eu vou trazer alguns aspectos de algumas leis que são aprovadas e que, por ser cristão, também não considero essas leis. Eu desaprovo essas leis, né? Então, mais à frente, a gente vai observar e vou comentar um pouco sobre essas leis. Tá? Eu queria comentar e iniciar essa palestra em relação a falando dos líderes nazistas, que em 1942 eles se reuniram para decidir sobre o genocídio dos judeus. Né? Então, eles fizeram essa conferência chamada Conferência de Wannsee, né? E eles, naquela conferência de 2 horas, mais ou menos, esses homens que para aquela população, eram militares, eram secretários de segurança, então homens respeitados naquela época, né? Discutiam sobre o assassinato dos judeus, de homens, mulheres, crianças, então idosos que serviram também os alemães na guerra, né? Então eles estavam discutindo isso de uma maneira tão simples, né? Eu estava assistindo um filme relacionado a essa conferência de Wannsee, né? E na conferência eles paravam, faziam seus coffee breaks, voltavam depois a discutir, mas o intuito era definir e decidir como iria definitivamente matar os judeus. Então, nós vemos que decisões erradas, elas foram responsáveis pelos desastres como o do Holocausto, né, e que decisões erradas podem ser tomadas também com a liberação de drogas, com a descriminalização do aborto e com a pedofilia, que a gente já vê rumores de que isso pode levar. Já estão se comentando que não é crime, já estão se comentando que pode ser uma doença, daqui a pouco eles tiram de doença e passa a ser uma característica do homem, né? E queria também comentar sobre essa consulta de morte, né? Após em alguns países já tem liberação do abortamento, né? E esse Cláudio Honor de Andrade, no seu livro As Novas Fronteiras da Ética Cristã, ele comenta: ao médico frio e insensível, a mulher expõe com uma naturalidade desconcertante o intento de matar o filho que agasalha no ventre. Se ela tem alguma preocupação, não é com o sofrimento que causará à criança, mas com o desconforto que lhe poderá vir do procedimento adotado. Ela, todavia, não precisa se preocupar. As opções são variadas e eficazes. Além disso, estará comodamente sedada durante a cirurgia. Mas a criancinha que até agora sentia-se confortável e segura em seu útero, viverá momentos de estresse, aflição, angústia e terror. De início, o médico sugere-lhe o método de sucção. Com um equipamento que lembra um aspirador de pó, o bebê será sugado aos pedacinhos até que dele nada reste. Ela nada sentirá, mas a criancinha não receberá nenhum anestésico. Se ela quiser ela optará pela curetagem. Antes, vejamos o que é uma cureta. Trata-se de um instrumento cirúrgico em forma de colher, usado para uma raspagem. Através dessa ferramenta, o médico cortará o bebê em pedaços, retirando-o em seguida da barriga da mãe. A mulher poderá escolher também um método mais conservador e civilizado, entre parênteses, né, civilizado. Fazendo-lhe um corte no abdômen, o cirurgião retirar-lhe-á o bebê. Já fora do ambiente uterino, há 3 destinos possíveis ao pequenino: afogamento, cremação ou ser usado como cobaia. Sim, exatamente como Hitler fazia nos campos de concentração. Como derradeira alternativa, a mulher decidirá pelo envenenamento do bebê. Através de uma seringa, o médico injetar-lhe-á uma solução salina no líquido amniótico. A morte será lenta e dolorosa,
a criancinha agonizará vagarosamente sob os efeitos cáusticos da cauterização. Então, qual método utilizar? Sucção? Curetagem? Para quem não ama e nenhuma atenção das leis divinas, a resposta pouco diferença fará. Mas seja qual for a decisão, lembre-se deste mandamento da lei de Deus: não matarás. Então, o que eu quis trazer e comparar essa conferência de Wannsee com a liberação do aborto é que, naquela época, os nazistas eles demoraram 6 anos para matar 6 milhões de judeus. Com essa atitude e essa liberação pelo mundo do abortamento, os profissionais médicos, em 1 ano, ele mata 42 milhões de bebês. Né? Então, é um tema importante para reflexão sobre a vida. Mas existe um grande problema em conceituar o que é vida, isso para o mundo. Né? Eles colocam esse dicionário Michaelis, ele coloca como o que é o conceito de vida, como conjunto de propriedades, atividades e funções. Uma replicação, mutação, reprodução, dentre outras funções, né? Que caracterizam e distinguem um organismo vivo de um morto. Ou seja, você precisa ter essas características para ser um organismo vivo. Já um outro dicionário do Oxford coloca como propriedade que caracteriza os organismos cuja existência evolui do nascimento até a morte. Ou seja, ele já nem considera como período intrauterino como sendo vida. Outro conceito coloca como características de algo que preserva, favorece ou reforça sua existência num ambiente determinado. Então, para ser vida, ele considera essas características de homeostase, que é um equilíbrio no corpo de algumas funções, de organização celular, de metabolismo, que é o gasto energético das células, de crescimento, de adaptação, resposta a estímulos, e a gente vai ver mais adiante esses estímulos pela formação do sistema nervoso central, e reprodução. Então, por que a polêmica, então, sobre o conceito de vida? Então, muitos, e a gente vai ver, questionam quando começaria a vida. Né? Então, essas discussões já vêm de longa data na história. Né? Tem também problemas em relação à evolução da medicina, coloquei entre aspas essa evolução, porque estão utilizando em inseminação, congelamento de ovos, utilizando células-tronco, utilizando embriões para fazer alguns testes. Né? Então, em alguns locais, como o Brasil ainda é proibido, mas tem outros que ainda que já tem essa autorização. Né? Temos o relativismo moral, e essa definição é quem ditará se o aborto é crime. Né? Então, a depender de que época, e o STF quer colocar como 12 semanas, vai definir o abortamento, né? A legalização do abortamento. Então, perguntas polêmicas em relação a isso quando começa a vida. Será que é na fecundação? Será que é na nidação, que é a implantação do ovo fecundado no útero? Será que vida e morte depende de atividades cerebrais, se a gente pode considerar isso? Será que é só quando o coração bate que a gente considera a vida? Quando a criança se reconhece como um indivíduo, existem pessoas que entendem que a vida é só quando a criança se reconhece. Você imagine a distância aí que a gente coloca para se reconhecer vida. Quando chora na sala de parto, existem pessoas que ficam questionando por que não existem os velórios de embriões, né? Já que vocês consideram que existe vida, por que vocês não fazem um funeral, vocês não fazem... Então, são questionamentos que fazem para tentar conceituar vida. Mas a nossa palavra, a palavra de Deus, é quem define, né? E nós não temos essas dúvidas que os ímpios têm no mundo sobre o que é vida. Então, nos princípios bíblicos, com princípios bíblicos, e o pastor Paulo, eu não vou me aprofundar nisso, porque o pastor Paulo falou muito bem na semana passada, nós cremos e nós submetemos a sua palavra, a palavra de Deus. Né? Então, temos o Salmo 139, que fala que Deus formou, é um salmo lindo, que Deus formou o meu interior. Jeremias, no capítulo 1, versículo 5, Deus nos conhece antes de nos formar. Eclesiastes também fala que a pessoa se inicia nele e para ele vai retornar.
Então, são muitos os versículos que falam do conceito de vida, né? E para a gente, para nós cristãos, é na fecundação que a gente considera a vida. Né? Aqui está a representação de um óvulo e um espermatozoide, no momento da entrada do óvulo. Tá? E vamos falar um pouco da história, né? Então, Platão, ele já era a favor, naquela época, do abortamento após os 40 anos. Né? Ele, naquela época, ele tinha um intuito de que gerar filhos fortes para o Estado, visando a coletividade, a defesa do Estado, e era a favor do infanticídio. Então, ele não achava que deveria ter nenhum problema em relação à ética, porque ele achava que a alma só entrava no corpo quando nascia. Né? Então, e depois dos 40 anos tinha a questão de preservar a beleza do corpo, que ele considerava. Já Aristóteles, ele achava que as mulheres eram inferiores física e intelectualmente, assim como o escravo, que era desprezível como uma máquina sem alma. Então, ele considerava os movimentos uterinos, que era o conceito de vida para ele naquela época. Então, como o homem era um ser superior, ele se mexia com 40 dias. As mulheres já se mexiam com 90 dias. E ele defendia que, já que o início da vida se daria a partir dos 40 dias, como não tinha ultrassom para saber se era homem ou mulher, então, a partir dos 40 dias, antes dos 40 dias, ele defendia a prática do abortamento. Né? E ele teve uma grande influência em relação a Tomás de Aquino e a Agostinho, não em relação ao abortamento, mas em relação ao período de início da vida. Agostinho, como eu falei, influenciado por Aristóteles no início da vida, nunca aprovou o aborto, tá? E ele ainda fazia um comentário em relação chamava mulheres de prostitutas aquelas que tomavam alguma substância, algum veneno, tanto para ficar estéreis, quanto para abortamento. Já Tomás de Aquino também concordava com isso, com a questão do início da vida de Aristóteles, né? Mas também nunca aprovou o aborto, e ele afirmava ser a vida humana tão sagrada quanto a pessoa humana, pois são inseparáveis. O Papa Sixto V, ele acabou com o pensamento aristotélico. Ele condenava o abortamento em qualquer momento, porque a vida era sagrada desde a concepção. Pensando que tinha acabado pela igreja, Gregório IX, ele volta a concordar que o embrião não formado não era ser humano. Então, ele achava que era diferente abortamento de homicídio. O Papa Pio IX volta a defender a vida. Ele protege o ser humano. Ele já não considerava, ele já não queria assumir um risco de quando se iniciava a vida. Por isso que ele já defendia de antemão. E ele considerava que vida e alma estão presentes desde a concepção. Concílio Vaticano II, em 1961. Né, naquela época, ele solta uma nota do concílio dizendo: Deus, Senhor da vida, confiou aos homens para que estes desempenhassem de um modo digno dos mesmos homens o nobre encargo de conservar a vida. Esta deve, pois, ser salvaguardada com extrema solicitude desde o primeiro momento da concepção. O aborto e o infanticídio são crimes abomináveis. O Papa Francisco, atualmente, também falou sobre abortamento, né? E ele falou sobre o problema moral do aborto é de natureza pré-religiosa, porque no momento da concepção está ali o código genético da pessoa. Ali já há um ser humano, é um problema científico. Não deixar avançar o desenvolvimento de um ente que já tem código genético não é ético. O direito à vida é o primeiro dos direitos humanos. Abortar é matar quem não pode se defender. Madre Teresa de Calcutá dedicava-se aos leprosos e aos orfanatos. Ela falou: eis porque o aborto é um pecado tão grave. Não somente se mata a vida, mas nos colocamos mais altos que Deus. Os homens decidem quem deve viver e quem deve morrer. Então, há várias divergências em relação ao conceito, né? E na área biológica, da mesma forma. Como eu falei, tem a dúvida se é durante a fecundação, né? E isso pode se dar entre 12 a 24 horas.
Se é entre o encontro dos cromossomos, ou seja, depois que ocorre a fecundação, você vai haver o encontro dos genes do espermatozoide e dos genes do óvulo. Então, isso dá mais 24 horas. Outros já consideram assim, mas primeiro a gente tem que saber se vai ser um bebê ou se serão dois. Então, tem que esperar para saber se vai gerar um ou dois embriões. Então, eles definiam a vida a partir daí. Outros já consideravam, se 50% das gestações não acontecem porque, às vezes, não há implantação na menstruação seguinte já se perde, então ele só consideraria a vida a partir do momento que fosse fecundado e fosse implantado no útero. Outros já falavam que tinha que desenvolver, que na terceira semana, quando se já havia alguma diferenciação celular para que formasse os órgãos e os sistemas, poderia ser considerado como vivo. Veja quanta complicação. Outro grupo, que só considerava a formação do sistema nervoso central. Então, eles faziam sobre vida e sobre morte pela presença ou ausência de ondas cerebrais. Então, uns consideravam que, como o sistema nervoso central começa a ser formado com 8 semanas, alguns consideravam até com 8 semanas, mas outros consideravam também com 20 semanas, que era quando o sistema nervoso central estava completamente formado. Então, vejam que quantas divergências existem. E teve um bioético que falou que, para se falar em ser humano, é preciso falar em critérios de humanidade, como autoconsciência, comunicação, expressão de subjetividade e racionalidade. Ou seja, veja a que ponto ele vai considerar o que é um ser humano, né? Então, critérios de autoconsciência, você pode dar margem para que não só abortamento, mas para um infanticídio, né? Para alguns bebês, quando nascem com problemas, eles já fazem a morte daquele bebê, né? Qualquer problema de saúde ou sofrimento do bebê. E dá margem também, já que se já não tem mais consciência, para fazer a eutanásia daquele idoso, daquela pessoa doente, acamada. Então, mais outro absurdo, né? Em alguns lugares da Europa, como Espanha, Inglaterra, já foi aprovado o abortamento para a síndrome de Down, já que tem alguns testes alguns exames médicos que podem comprovar se existe a presença da trissomia do 21, do cromossomo, né? Então eles já começam a fazer abortamento, um aborto legal, né? Do bebê com síndrome de Down. Então, o bebê, a cada bebê com síndrome de Down, para cada 800 nascidos vivos, né? E quando a mulher envelhece, maior o risco dela ter um bebê com síndrome de Down, né? Para cada 460 nascidos de mães mais velhas, tinha síndrome de Down, né? E é uma síndrome que tem várias malformações, né? Pode ter malformações gástricas, cardíacas, problemas de tireoide, né? Então, por não ser saudável, eles decidiam, e ter síndrome de Down, decidiam que poderia abortar. 54% das gravidezes com Down foram interrompidas, né? 90% nasciam na década de 1980, quando não tinha essa lei. E na Espanha, entre 2011 e 2005, 83% das gestações foram interrompidas por causa do diagnóstico de síndrome de Down. Então, como vocês viram, muita confusão nesse conceito, isso tudo porque pela rebeldia e pelo pecado do homem, né, que não aceita que Deus é o autor da vida, que os filhos são herança do Senhor, né, que os olhos viram o meu embrião, que desde o ventre ele sabia o meu nome. Então, para o ímpio isso é um absurdo, né? O mais fácil é acreditar em todas aquelas hipóteses de conceitos de vida que eles deram, né? Então, aborto ou abortamento, né? Aborto, na verdade, é o resultado do abortamento, seja espontâneo ou provocado. O abortamento, ele é o ato de interromper a gestação. Para isso, é mais fácil a gente fazer um conceito sem muito problema, né? O conceito de abortamento é a interrupção da gravidez antes de 22 semanas ou um feto menor que 500 gramas. Então, ninguém tem
muito problema no conceito de abortamento, né? Mas de vida tem. E falam muito sobre a questão de que é um problema de saúde pública, né? E aí eu quero que vocês prestem atenção nesses números, sabe? Realmente é um problema que é mais comum nos países em desenvolvimento, é a quarta causa de morte materna. E eu vejo que quem defende o aborto fica muito nisso, é a quarta causa de morte, tá? Mas em 2020, vejam esses números, 1.041 mortes diretas para morte materna, não é para por morte por abortamento, em que 317 foram por hipertensão, 195 por hemorragia, 76 por infecção e 57 abortamentos. Ou seja, no Brasil, em 2020, foram 57 mortes por abortamento. Essa fonte foi da Associação Paulista de Medicina. Né? Então, agora, diferente das mortes, o número de abortos provocados realmente aí configura também no mapa do Brasil, vocês veem que as regiões mais pobres são as que realmente fazem mais abortamento, né? Norte, Nordeste, e aí vai descendo, Sudeste e menor no Sul do país, né? Ou seja, mais ou menos 1.070.000 mortes, né? Com um resultado de 57 mortes por complicações desses abortamentos. Então, esse é um alerta que eu deixo para alguns números que às vezes aparecem e são 57 óbitos. Será que esses 57 óbitos em um ano justifica a aprovação de um abortamento? Então, semelhante aos alemães que eles manipulavam dados, esse de abortamento também está sendo uma manipulação de dados. A população LGBT, ela também falava de uma mortalidade elevada, né? Mas por suicídio. E aí, para obter alguns benefícios, né, eles, como o intuito de aprovação de cirurgia, mudança de sexo, diminuição da idade para se fazer mudança de sexo e uso de hormônios, eles falam desse problema da mortalidade elevada. Mas ninguém fala do uso indiscriminado de hormônio, que mulheres trans usam muito abortamento, muito anticoncepcional para ter as características femininas, né? E a gente sabe que o anticoncepcional, não só na mulher, mas na população trans, ela aumenta o risco de trombose e embolia, e, consequentemente, morte. Né? Então, eles não falam disso, da questão maior, que é a do uso dos hormônios indiscriminadamente, mas eles colocam como suicídio na tentativa de aprovação de várias coisas para a classe. E quais as causas de abortamento, né? Na grande maioria das vezes, o abortamento é dito como espontâneo, quando geralmente o abortamento acontece sem nenhuma intervenção externa, e a causa pode ser uma causa do embrião ou do feto, ou uma causa materna, alguma doença da mãe, né? Geralmente, 80% acontece antes de 12 semanas. E, geralmente, 70% desses abortamentos espontâneos é por conta de algum problema de anormalidade cromossômica. Associado a isso, várias doenças maternas podem ocasionar abortamento, como obesidade, diabetes, síndrome de ovários policísticos, infecções, álcool, tabagismo, traumas. Então, são vários motivos que podem levar a ter um abortamento espontâneo. E existem outros tipos de abortamento. O incompleto, né, que é quando existe um sangramento, mas ainda ficou alguma coisa, algum resto de placenta, algum resto ovular, como a gente chama, e vai ter que fazer um procedimento para poder esvaziar esse útero, né, para não ter uma infecção. O abortamento completo é aquele que realmente sai todo o embrião e todo o saco gestacional e não vai ser preciso fazer mais nada. Abortamento retido, ou seja, o embrião às vezes tem algum problema, acaba morrendo, e aí você vai ter que fazer um procedimento e estimular, às vezes, o abortamento, através ou de cirurgia ou de medicamento. Então, aí vai ser avaliado e vai ver qual tipo. Infectado é o tipo de abortamento que, às vezes, e precede, geralmente, uma manipulação na tentativa de abortar, utilizando sonda, cano, mangueira.
Então, estão várias as tentativas que ocorriam mais no passado, né? Hoje em dia, com abortamento provocado, mas por medicamento. Esse medicamento é o misoprostol, que é uma medicação que é muito utilizada, não é vendido nas farmácias, né? Por motivos óbvios, não. O acesso seria muito mais fácil e o número de abortamentos seria muito maior. Mas o misoprostol ele tem a função que ele faz uma dilatação do colo uterino, deixa esse colo bem amolecido, provoca sangramento e faz a contração uterina. Ou seja, tudo para fazer com que ocorra esse abortamento. É o método mais comum na rede pública, né? A aquisição é geralmente pelo mercado informal, né? O aumento considerável, eu fiz faculdade em Salvador, e realmente quando a gente passava 2, 3 meses após o carnaval, o maior movimento não era das gestantes, né, a termo, mas era de muita jovem que, fazendo abortamento, chegava na maternidade com sangramento, e aí a gente perguntava, geralmente ela dizia que não que está grávida, mas que não fez abortamento, e a gente tinha um métodozinho de questionar, de fazer com que ela dissesse a verdade. Eu disse, olha, se você não disser se tomou, a gente pode aplicar alguma medicação e você morrer. Aí ela dizia, não, tomei Citotec. Pronto. Aí já dizia que tinha tomado. Então, existe o aborto legal também, né? E faz uso desse misoprostol, que é no caso de anencefalia ou estupro. Então, durante esse período de maternidade, que eu passei 1 ano dando plantão de 12 horas na maternidade, vários abortamentos, vários casos de abortamento provocados, mas eu nunca presenciei morte por esse tipo de abortamento, que é o mais frequente no Brasil. Por isso, aqueles números são tão baixos de mortalidade, né? Então, esse comprimidozinho, ela coloca no colo uterino e ele fica amolecido e começa a sangrar, e começa a contrair o útero e facilitando o abortamento, né? E esse aí é mais ou menos um embrião de mais ou menos 9 semanas, né, que foi abortado. Outro procedimento é a curetagem uterina, que é uma raspagem no interior do útero, né? Então, tanto a curetagem ela vai servir para o diagnóstico, com algumas doenças do endométrio, que é aquela parte do útero que sangra, né, que faz a menstruação, como ele também vai servir para o tratamento como do abortamento, né, como aqueles abortamentos incompletos que o médico vai fazer a retirada do restante do que ficou daquela gestação. E pode ter complicações, quando feitas por clínica clandestina, realmente existem mais infecções, porque o ambiente da clínica clandestina não é esterilizado, e pode ter perfuração do útero, porque geralmente não são feitos esses procedimentos por profissionais por ginecologistas, né? E no hospital ele é feito sob anestesia. Então aqui, a curetagem é porque o nome do instrumental é cureta, né? Que é esse instrumental que está aí embaixo, para tentar raspar o embrião do local onde ele está implantado. Então, aqui também mostra uma outra maneira de que ele toca no embrião e vai raspando e puxando o embrião e os restos ovulares. E é como se fosse um mamão, né? Você vai raspar e é como se fosse o formato de um útero, um mamão, e você vai raspar e tirar toda a sementinha de dentro. E os motivos de abortamento, né? Então, vemos vários motivos. Eu pesquisando, vi cada absurdo impressionante, né? Então, selecionei alguns e coloquei aqui, né, os direitos do seu corpo e a sua vida, né? Ou seja, o direito do corpo é da mulher. Então, não é Deus quem define, quem dá o direito à vida, né? Então, se ela tiver algum desconforto na gravidez, é um motivo para que ela não queira continuar com a gravidez. Que elas dizem que o feto é parte do organismo dela, então ela pode fazer o que ela quer. Que diminuiriam mortes por abortamentos clandestinos, né, se fosse aprovado, né? E o Estado deve respeitar os direitos reprodutivos dela. Outro motivo é a paternidade responsável, ou seja, alguns pais não assumem, então elas acham que esse é um motivo para que elas possam
cometer abortamento. Falam também da falta de anticoncepcionais distribuídos pelo governo e que esses métodos anticoncepcionais não têm 100% de confiança. Então, a Lei 236 do Código Penal Brasileiro, ela quer abrandar as penas para o abortamento, né? E que ela sugere que o médico é quem vai constatar se a grávida tem condições ou não de suportar os encargos da maternidade. Ou seja, vão ser critérios subjetivos, levianos e ideológicos. O Programa Nacional de Direitos Humanos já colocou como apoiar a aprovação do projeto de lei que descriminaliza o aborto, considerando a autonomia das mulheres para decidir sobre seus corpos. Ou seja, ela tem o quê? Autonomia para matar, é essa autonomia que ela tem que ter. Aí depois os juízes mudaram um pouco e botaram considerar o aborto como tema de saúde pública, como a garantia do acesso aos serviços de saúde. Então, colocando aquele, e como eles falam, né, que é mortalidade, é quarta causa de morte, aí eles caem na onda e dizem que é um problema de saúde pública, né, por causa da mortalidade materna. Então, esses são a justificativa. O aborto dos nossos direitos deveria ser o único criminalizado, né. Existe o abortamento legal, e desde 1940, as leis protegem por casos de estupro e risco de vida da mãe. E em 2012 ampliou, né, isso para a anencefalia, tá? Achando que porque essa é uma doença compatível, que assim que nasce, geralmente o bebê morre, né? Então eles já consideravam isso já para fazer abortamento. Mas eu discordo, né, tanto da anencefalia quanto estupro, né? Eu sei que são casos que chocam, né, tanto o anencefalo quanto a pessoa que foi estuprada, que teve um filho, mas ali também é uma vida e também tem direito à vida, né? Sobre a anencefalia, que falam que não sobrevive, essa semana um deputado mostrou um senhor com uma filha de 2, 3 anos, anencefala, né, e estava lá no braço dele, lá na tribuna. Então, esse papo também não sobrevive, é mais uma justificativa para tentar aprovar o abortamento. Daqui a pouco eles ampliam, como na Europa, para a síndrome de Down e outras doenças, né? E isso não deve ser defendido por cristãos, né? Então, a outra ressalva é sobre o risco de vida da mãe, né? Então, aí tem vários casos que pode acontecer e que a gente vai preservar a vida da mãe, né? Não porque a gente quer fazer o abortamento, mas para salvar a vida da mãe. Às vezes acaba o bebê morrendo. Hipócrates, que é o pai da medicina, já dizia: a ninguém darei por comprazer, nem remédio mortal, nenhum conselho que induza à perda. Do mesmo modo, não daria a nenhuma mulher uma substância abortiva. Queria mostrar que, para o planejamento familiar, que quando acontece gravidez indesejadas e por estupro ou por outro motivo, né, tem um projeto Renascer da Faculdade Internacional Cidade Viva, lá na Paraíba. Ele acolhe essas mulheres, né, para tentar aconselhá-las. Eles espalham cartazes em trens, em ônibus, em vários lugares, espalhando o telefone para dar uma assistência. Então, quando essas mulheres ligam, eles tentam fazer com que essas mulheres aceitem seu filho, né? Mas se não aceitar, que não faça o abortamento e programe a adoção. Então, quando ela opta por adoção, a mãe é encaminhada para a vara da infância. Então, preserva a vida daquele bebê. E uma outra pergunta: os anticoncepcionais, eles são abortivos? Os anticoncepcionais, não, né? Porque eles inibem a ovulação. Então, como esse hormônio, ele controla, fazendo com que não haja a ovulação. Então, se não há o encontro do espermatozoide com o óvulo, não vai ter fecundação, né? E eles, além disso, eles alteram a secreção cervical, ele altera a passagem do óvulo e espermatozoide pelas trompas, né, pela tuba uterina, né? Ele dificulta esse espermatozoide a entrar pelo útero, né? Mas quando ocorre, por um acaso, a ovulação e a fecundação, ele não impede que seja implantado, e que quando for implantado, ele não vai fazer abortamento. Agora, tem aquela dita pílula do dia seguinte, que aí ela pode ser abortiva, vai depender de quando foi tomada essa pílula, né? Então, a pílula do dia seguinte já não é
confiável dizer que ela não é abortiva, ela pode ser. Então, depois desse período de discussão sobre a liberação ou a descriminalização do aborto, a ministra Rosa Weber, ela deu já o voto favorável, né, e saiu. Aí assumiu o ministro Luiz Roberto Barroso, que, por questões políticas, já comentou que não iria levar à frente essa votação, dando paz por mais um tempo ao Brasil, né, sobre essa liberação. Não há nenhuma previsão para marcar o julgamento sobre a descriminalização do aborto, até o 3º mês de gestação. Entendo que esse é um tema que ainda precisa de mais debate na sociedade. Né? Então, eu quero deixar reflexão para a gente, né? Nossa sociedade ela vive uma cegueira espiritual muito grande, né, em que os valores estão totalmente deturpados, né? Como ímpios, né, eles estão mortos em seus delitos e pecados, não poderia ser diferente. Eles não têm temor a Deus, então, para a gente não tem dificuldade nenhuma de conceituar o que é vida, mas para eles têm muitos problemas, porque depende do interesse deles. O incrédulo, ele tem vários conceitos sobre a vida, acaba tendo uma incoerência sobre valorizar mais a fauna, a flora, a ovos de tartaruga, a várias outras coisas, mas a vida, quando eles são questionados, na mesma hora que você pergunta sobre ovo de tartaruga, deve defender, sobre animais raros, silvestres, eles defendem, mas você pergunta na mesma hora sobre a vida. Não, aí não, tem que... A mulher, seu corpo, suas regras. Né? Nós devemos analisar os números que são mostrados, né, para que a gente não concorde com essa falácia que é espalhada o tempo todo. Né? Então, a gente precisa analisar o que eles estão falando sobre esses temas de droga, abortamento, tudo isso. Né? E o incrédulo ele não aceita a orientação sexual cristã. Seria muito mais fácil para um governo dizer que não, vocês sigam o método cristão, não a fornicação, não ao adultério, porque tudo isso tudo isso gera consequência, né? Mas quando se eles pudessem seguir esse planejamento familiar cristão, evitaria essa gravidez indesejada e muitos outros problemas, né? De doenças, enfim, muitos outros. Então, que o cristão ele não apoie essas ideologias. Aqui uma imagem que mostra muita incoerência, né? Vacina salvo e uma pessoa que é a favor do abortamento, né? Outros que estão aí defendendo a natureza, mas um embrião, um feto, eles não consideram, né? Então a gente precisa orar pela nossa sociedade, pelos nossos jovens, pelos casais da nossa igreja, né? Para que orientem seus filhos, né? Conversar sobre esses assuntos com os jovens, isso é extremamente importante, porque não podemos deixar de falar sobre isso na igreja, mostrar porque Deus condena o aborto, né? E deixar sobre essa reflexão de não apoiar e não considerar essa ideologia, esse versículo de Romanos 1, no versículo 32. Ele fala de vários pecados, inclusive o assassinato, alguns versículos antes, né? E que ele termina dizendo, ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Então, hoje em dia, mais convicto de que a solução é Jesus Cristo para essa população. Né? Obrigado a todos, porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Ok, meus irmãos, está aberto para comentários. Procure ser objetivo no comentário ou perguntas.